O carro elétrico com a maior autonomia do Brasil, que briga para ser um dos melhores elétricos do mundo e que, pelo Inmetro, roda 528 km com somente uma carga de bateria. Hoje o vídeo é com nada mais, nada menos que o BMW iX50, que, se você não conhece, eu recomendo. E se você quer uma prova da diferença desse carro para o mundo automotivo, dá uma olhada aqui. Farol Full LED você conhece, mas e farol a laser? Pois é, começa por aqui. Depois, tá vendo essa grade bem diferente da média? Ela é uma grade que, se você risca, ela regenera com o sol e é uma grade regenerativa. E tudo caminha para essa frente. Que bom, dispensa comentários, inclusive com uma grade ali na parte inferior ativa. O ponto é, o BMW iX representa um carro que a BMW desenvolveu para ser elétrico, ou seja, esse é um carro que nasce elétrico com uma plataforma inédita e com tecnologias que, bom, dispensam comentários. Eu quero te mostrar um pouquinho do que ele tem de diferente e aí logo a gente conversa sobre números, porque de desempenho a entrega é boa, mas eu acho que nada como você conhecer isso aqui, ó. Pega essa porta, você solta e ela suga, é uma porta de sucção. Mas isso você deve ter visto em algum carro de luxo. Só que olha esse detalhe aqui, abrir as duas portas, né? E olha o material que é utilizado nessa parte aqui da carroceria. Sabe que material é esse? O mesmo de Fórmula 1, é carbono. A BMW utilizou fibra de carbono na estrutura do carro, junto de alumínio, para conseguir fazer com que o carro que tem a maior bateria do mercado brasileiro, uma delas inclusive, consiga ser bem mais leve do que a média. Dá uma olhada, tudo aqui é carbono, a carroceria tem carbono em todas as suas partes e o detalhe é que tudo isso foi feito para a gente conseguir reduzir o peso do veículo. Entre outras coisas, você vai encontrar também sistema de som, que aqui são 30 alto-falantes, em que aqui a gente tem um, nessa parte interna tem outros, aqui embaixo de cada banco tem um alto-falante, atrás do encosto tem um alto-falante e tem ali, ó, até no teto para dar um efeito 4D. E por fim, entre várias coisas que você não está acostumado a conhecer, olha esse teto aqui. Tá vendo que o teto tem uma árvore aqui? Agora eu vou fechar ele. A árvore sumiu, a árvore apareceu. Exato, esse é um carro de luxo com um teto panorâmico sem persiana, mas que tem uma persiana elétrica, e o ponto é que o vídeo de hoje é com essa máquina aqui. O BMW iX50, que, como eu falei, nasce elétrico e está no mercado brasileiro com 3 versões, em que a primeira delas é a chamada iX40 de 340 cavalos e tração integral. Depois, essa aqui, que é o iX50 de 523 cavalos e, obviamente, tração integral. E por último, o iX60, que aí passa dos 60 cavalos, 60 não, 600 cavalos e mantém o bom sistema, só que com um diferencial que nessa versão de topo esse carro chega aos 260 km por hora. Mas falando especificamente desse, o ponto é que a gente tem 2 motores elétricos. Um motor elétrico aqui no eixo dianteiro, em que você consegue ver as rodas de aro 22 específicas para a aerodinâmica que a BMW colocou no carro, e outro motor aqui no eixo traseiro, também, que vai garantir aí uma potência combinada de 523 cavalos. Só que como o BMW foca muito em equilíbrio, o motor elétrico traseiro tem mais potência que o dianteiro, porque isso faz com que o carro fique mais equilibrado. Esse é um dos truques. Mas junto disso, como é um veículo muito grande, e você pode ver aqui que o porte é de um BMW X5, e aí um BMW X5 vale lembrar que é um carro maior aí que um X3, que aí seria um carro de um porte talvez de um outro SUV grande do mercado, eles tiveram que fazer um truque. Tá vendo esse eixo? Ele é esterçante. Então esse carro aqui, ele vira tanto as rodas da frente como as rodas de trás para facilitar na manobra. Legal, né? Isso aqui não é tão comum de você ver no mercado. E por fim, quando a gente olha a traseira, foi utilizado uma tecnologia de LEDs bem interessante também,
Esses LEDs aqui, eles são sequenciais quando você tranca e quando você abre o carro. E tudo isso combinado com um desenho que, bom, é diferente, né? São 523 cavalos e o principal detalhe é que são 528 quilômetros de autonomia pelo Inmetro, ou seja, a maior autonomia do Brasil pelo Inmetro. Vale lembrar aqui que outros modelos têm autonomia em metro de 280, 300 quilômetros. Aqui são 528 e eu já adianto que eu vim de São Paulo, capital, até Curitiba com esse carro sem carregar. Gastei ali cerca de 470 quilômetros pelo trajeto que eu vim e ainda sobrou autonomia. Se você quer ver esse vídeo, tem no Instagram. Mas agora, antes de entrar no iX, bora falar daquilo que a gente tanto gosta. Em que, como você pode ver, a gente tem a recarga aqui na parte superior do tipo AC e embaixo DC, em que a gente conhece muito como recarga em corrente alternada e corrente contínua. Mas eu quero falar da parte elétrica desse carro porque ela está atrelada muito com a bateria e a eficiência. Em que esse carro tem de bateria 111,5 kWh de capacidade e que, se você não se habituou tanto com esses números ainda, é praticamente o dobro, mais um pouco da bateria de um BYD Dolphin, que tem 44, então aqui é praticamente o dobro e meio, digamos assim, e pensa como se esse fosse um tanque de combustível que cabe 111,5 kWh ou litros e que você consegue recarregar, mas que a recarga ela também tem que acompanhar o padrão do carro. Então aqui em corrente alternada ele carrega em até 22 kW e em corrente contínua cerca de 200. Ou seja, o carro também recarrega rápido proporcional ao tamanho da bateria, ele recarrega com a máxima potência que você consegue em casa e num carregador rápido 200 kW. Em média, como a bateria tem 111 kWh, dá para recarregar esse carro aqui numa média aí de 30 minutos até 80%. Bacana, né? Uma das maiores baterias do mercado, com uma recarga no nível dela, em que tanto em casa como na estrada você carrega rápido. Mas outra coisa que eu também quero mencionar antes da gente entrar ali e conhecer alguns detalhes que, bom, acho que você nunca viu num carro como esse X50, é que quem emprestou ele pra gente foi a BMW Agulhas Negras, que é uma grande parceira e inclusive é a única concessionária da BMW do Brasil que durante esse ano, quando você comprar um BMW 0 km, você vai concorrer a outro BMW. Exato, na Agulhas Negras, você comprando um BMW 0, você concorre a outro. Eles têm loja na cidade de São Paulo, capital, então fica a dica, eles que me emprestaram esse X50 para a gente estar produzindo conteúdo. Mas bom, bora falar de alguns outros detalhes? Vamos analisar aqui um pouco o visual antes da gente entrar na dianteira não, né, no interior. Em que a gente tem aí a grade, que eu já falei que chama atenção, com um para-choque bem grande. E aqui está o sistema de faróis, em que a gente também tem sistema adaptativo. Ele contorna outros carros, ele tem luz alta automática contornando eles. E o laser, se você não conhece, é um sistema que quando a estrada está muito escura, um breu, ele vai ser acionado somente quando estiver muito vazia. Então o laser é como se fosse um adicional ao LED. Depois, o capô representa uma bela parte desse carro, mas em que ele não tem abertura, justamente porque o capô aqui compõe os componentes elétricos embaixo dele e a marca optou por fazer um capô que ele fica fechado, justamente para você abrir em caso de manutenção. Carroceria, como eu comentei, tem porte de X5 e que, se você quiser dar uma olhada na bateria, você vai ver que nem dá para encontrar ela, porque ela está perfeitamente integrada. E aí, quando a gente compõe o visual por completo, a gente encontra um iX aqui, o teto todo de vidro, que eu já mostrei que é um teto de vidro que ele consegue escurecer automaticamente, e o visual do carro é esse, ó. Tá aqui um dos principais elétricos hoje do mundo. Bora olhar lá dentro e ver se o que eu tô falando se confirma? Entrando no carro, como manda o figurino de um carro de luxo, pisei no freio, cliquei para ligar. O volante se ajusta e quando eu colocar o cinto de segurança, o banco também vai para frente. Mas o que já chama atenção é isso aqui, ó. Todos esses botões, a BMW fez eles de cristal. Ou seja, o interior do iX tem cristal, em que tem um cristal aqui no seletor de câmbio, um cristal para dar partida
um cristal para as configurações de tela, para o volume. Ela mesclou isso até com um estilo aqui de madeira para dar um ar diferenciado. E o carro, ele foge do normal em que a gente tem um espaço aqui, justamente para o carro ficar mais espaçoso para os ocupantes. E tudo isso mesclado com o sistema de som que eu já falei para vocês, que tem 30 alto-falantes, a porta por sucção, ó que legal, vou só encostar ela, ó. O carro sugou e fechou o vidro, e com uma bela de uma tela, que eu acho que aqui está um dos principais destaques hoje do mercado, já que na minha opinião e na de várias outras pessoas, hoje a tela da BMW é uma das mais completas do mundo. Existem produtos bem interessantes também, mas um dos mais legais é o deles, em que você consegue ver já de início, ó, que o volante ele tem um formato diferente, mas é por causa da empunhadura. Essa empunhadura segurando aqui dá muita confiança e faz com que fique muito fácil na hora de você dirigir. Mas até aí beleza. Depois a gente tem aqui esse quadro que você consegue configurar, né? No modo esportivo ele tem um visual, no modo eficiente ele tem outro visual, e aí você consegue estar monitorando o teu consumo e você consegue até coisas diferentes, como por exemplo, qual carro você já viu com isso? Uma câmera de realidade aumentada. Exato, esse carro aqui tem um dos principais sistemas semi-autônomos do mundo, em que você tem realidade aumentada e o carro mostra exatamente quais outros carros ele está indo na rua ou como que está o cenário. E aí quando eu venho para a tela, olha os aplicativos. Eu consigo ter um Spotify nativo, eu consigo ter um dedicado para Apple CarPlay, eu consigo ver as configurações do veículo e mais legal que isso, ó, olha o sistema de gestos. Eu consigo mexer no carro inteiro aqui, além de aumentar o volume assim, ao mesmo tempo que eu consigo identificar as funções. Exato. Aí eu consigo ter massagem de bancos, eu consigo ler as notícias, eu consigo ter um assistente da BMW, consigo configurar o modo de condução e até eu consigo ligar e desligar um sistema que eu quero pedir atenção, que é esse sistema de som. E tudo isso junto de você conseguir gravar o próprio trajeto, caso de alguma colisão, configurar ajustes de porta e janela e bora ligar a câmera 360 que é um charme, né? Vou colocar ela aqui, ó, mais visão 3D, ó, com os gestos, ó, eu consigo, vai dizer, é por isso que eu tô comentando que esse carro é um dos melhores elétricos do mundo. A BMW simplesmente equipou ele com tudo que ela poderia. E aí você consegue ter bastante ajuste, o sistema de estacionamento semi-autônomo é praticamente perfeito e bom. Só temos elogios, não tem como negar. Aqui o sistema semi-autônomo, que é uma coisa interessante hoje vocês notarem que as marcas optam por menos botões, mas mais facilidade, ou seja, você só liga, seleciona a velocidade, o carro já faz tudo sem você ficar tendo que fazer muito cálculo. E do outro lado, as teclas de mídia, também as marcas têm feito isso. Limpador automático padrão e aqui a seta como manda o figurino. Outro detalhe interessante é que, sabe aquela coisa de você ver carro na rua com o farol apagado? As marcas não querem mais isso, então eles colocam um sistema automático em que o carro sempre liga o farol e você pode apenas desligar ele com o carro parado. Ah, e não podia faltar, né? Estão vendo o head-up display aqui? Aqui são as configurações que ele me mostra no vidro do veículo. E tudo isso combinado com um belo de um porta-objetos, junto dos botões que eu mostrei aqui para vocês, espaço para carregar o celular e ó, a chave. Essa é a chave, mas eu já te conto que esse carro aqui você vai usar mais a chave do celular que essa chave aí, então aqui para carregar, e aqui por fim a gente tem os porta-copos. Entre outros detalhes, é legal a gente mencionar que um carro aqui você tem uma navegação que também te mostra quantos por cento você chega no destino, que é algo super bacana. Outra coisa, no aplicativo do celular você consegue acessar essas câmeras, consegue abrir e trancar o carro, você consegue ver exatamente a posição dele. E eu vou te contar que esses dias eu até fui para uma corrida de rua, e eu não lembrava exatamente onde eu parei o carro. Eu abri o aplicativo, coloquei ali o endereço, né, para ele me guiar, e ele traçou no próprio aplicativo um mapa. Então é muito conectado, e o aplicativo por celular da BMW também é um dos melhores do mundo. Mas deixa eu aproveitar para mostrar para vocês uma outra funçãozinha aqui que é bem interessante, que é o sistema de som. Eu consigo nele
colocar perfis em que eu consigo ter um som mais grave, um som aqui de festa, um som de concerto e até um som de estúdio. Ele até tem um sistema para testar o som, que é esse Vivenciar, que é maravilhoso, mas que aqui no YouTube eu tenho receio de a gente ter problemas com direitos autorais. Outro detalhe legal, já mencionei para vocês, né? Mas o teto que você escurece ou não. E tudo isso combinado com bancos bem macios, assim, totalmente acima da média, e com coisas que eu, na minha opinião, acho que são as que definem um carro de luxo. Esse carro aqui, você liga o aquecimento de banco, ele esquenta o banco, óbvio, mas ele esquenta também aqui o console, ele esquenta também essa parte aqui em que você está com a mão, e você também tem a refrigeração, ou seja, é outro patamar, né? O sistema semi-autônomo também é um dos melhores do mundo, tanto que a própria BMW recebeu autorização agora lá na Alemanha para rodar com o sistema de nível 3, em que o carro praticamente dirige sozinho. E bora dar uma olhada lá atrás? Olha como é que é o botão de abrir a porta. Você só clica e ele joga a porta para fora para você, justamente para você ter mais facilidade na abertura. Ah, olha que legal. Esse LED aqui eu estava esquecendo, mas é um LED que fica bem marcado quando você está no interior do carro. Agora olha aqui. Aqui é super bacana porque, como eu falei da plataforma de elétricos, veja aqui, é tudo plano. Então é um assoalho totalmente voltado para você ter espaço. E novamente, aquecimento de banco com o sistema que eu falei para vocês, que ele esquenta até a própria porta. Espaço não vai faltar, né? Assunto superado. Tem até um apoio de braços aqui, bem bacana. E você consegue levar, de fato, 5 pessoas num carro elétrico que vai ser, com certeza, o melhor para você viajar hoje no mercado brasileiro. Eu tenho um 73, então você já tem uma ideia. Aqui USBs. E tem mais um detalhe desse carro aqui que eu quero mostrar lá na traseira, que na minha opinião, comprova mais uma coisa. Carro elétrico pode rebocar alguma coisa? Você tem essa resposta aí? Se um carro elétrico eu posso puxar um barco, eu posso puxar uma carreta com outro carro, posso puxar um carro a gasolina que eu vou levar para a pista do autódromo? Bom, eu vou te responder essa pergunta com isso aqui, ó. Ó, tá respondido. O próprio carro tem um reboque, ou melhor, um engate aqui, sistema para você ligar a iluminação, e ele é apropriado para você rebocar outros veículos. A capacidade de carga também é boa, chega em 2.500 quilos de um trailerzinho, por exemplo. Carregador, claro que já vem com sistemas aí para você poder ter os kits de pneu. Aqui está o espaço. Aí tem até uma função, né? Se quiser deitar os bancos ali, ó, elétrico. Pronto, 1.000 litros de capacidade. Pois é, aqui está, na minha opinião, diferenciais de um carro de um patamar de luxo. E aí você talvez tenha se esquecido, vamos mostrar o capô? Mas não dá, o capô ele é fechado, mas se você quiser saber como abre, existe uma corda ali embaixo do porta-luvas e existe também ali embaixo aqui dos botões, do acelerador e do freio, em que você consegue estar abrindo o capô aí com 2 pessoas, mas o foco é fazer isso na concessionária para manutenção. Esse então foi o BMW iX50 aqui nos seus detalhes de interior e acabamento, e chegou a hora legal, né? Bora dar uma volta? Como eu falei, são 523 cavalos, 4 segundos de 0 a 100, 70 kg de torque e uma velocidade máxima de 200 por hora nessa versão, que claro, aí a gente não vai conseguir atingir, mas bora ver como que é andar num dos principais elétricos do mundo. Bom, melhor que mostrar, vamos andar, né? 523 cavalos, cliquei para ligar, já sai um ronco, né? Um som mostrando que o carro tá ligado. E o legal é o seguinte, quando eu coloco o cinto, o meu banco, ele já ajusta para minha posição e ele vai para frente, ele ajusta as laterais. E eu queria mostrar para vocês, até antes de a gente andar com ele, olha que legal, eu falei da chave, né? Porque na verdade a que eu uso não é a chave normal, mas sim essa aqui. Essa é uma chave NFC que só de eu chegar perto do carro, ele já vê que eu tô com o celular no bolso e ele abre as portas. E aí eu coloco a mão para abrir,
com a maior facilidade do mundo, e eu ainda consigo trancar e abrir ele com os botões de toque da chave. Então o que é legal? Nesse carro, essa função dispensa totalmente o uso da chave normal, e eu vou sair para fazer exercício, fazer uma corrida, é muito melhor. Outra coisa legal, o aplicativo. O aplicativo do carro me mostra exatamente o percentual de carga, autonomia, as mesmas funções de abertura e trancamento. Consigo ligar a luz, consigo ver onde o carro está, consigo ter acesso às câmeras do carro. Então, assim, eu diria que em matéria de conectividade, nada supera a entrega hoje da BMW no Brasil com o aplicativo dela. Nada. Outras marcas têm aplicativo, tem bons aplicativos aí pelo mercado, vocês já viram que tem um aplicativo aí da BYD, mas o aplicativo da BMW, ele tá num patamar que, na minha visão, é um dos mais altos hoje do mercado, tá? Então, assim, sem comentários. Mas, bom, vamos andar, né? Coloco aqui no Drive, uma coisa muito interessante é o botão de cristal, né? Quando eu mexo nele para conseguir colocar no Drive, porque é algo muito diferente você ter um botão de cristal. E o detalhe é que eu consigo configurar várias telas aqui. Eu inclusive consigo deixar essa realidade aumentada no meu visor, então eu consigo exatamente ver a rua, e isso é muito bacana até em algumas situações de muita escuridão e etc. Mas eu também consigo deixar algo mais clean, como o modo aqui da velocidade, e aqui eu consigo deixar a tela do veículo, ou consigo deixar a navegação. Enfim, as possibilidades de customização também são bem interessantes. Mas vamos falar do carro, vamos falar de modo de condução. E o que ele me permite? Ele me permite esses modos aqui, ó. Um modo personalizado, um modo esportivo, um modo eficiente, um modo expressivo, em que cada modo tem o ajuste diferente, né? Um é mais confortável, o outro você deixa do seu jeito, o outro você deixa no esportivo, como vocês já conhecem. Mas uma coisa que muda muito é que esse carro tem diferentes roncos nos modos. Olha o modo expressivo. Escuta, só escuta. Esse é o ronco do carro. Ele fica nesse modo, nesse ronco, e quando eu coloco nesse modo expressivo, ele já ligou a massagem do meu banco. Ou seja, é uma forma de ver a tecnologia totalmente diferente que a BMW está adotando com esses modos. Aqui tem um radar, mas ó, tô a 40, vou acelerar, acelerei, ó. São esses os modos. E aí no modo personalizado fica até um pouco mais suave o barulho, mas no modo esportivo aí já parece que você tá andando de foguete, ó. Fica muito mais parecendo com o ronco de um carro esportivo, né? E aí ele vai alternando isso junto de massagem, etc. Mas outra coisa legal que eu consigo configurar são os assistentes de condução. E aí tem o assistente de faixa, o assistente de ponto cego, o detector de colisão dianteiro. Eu consigo configurar todos eles para ficarem mais fortes ou mais fracos. Por exemplo, se eu quiser que o detector de colisão me avise muito antes, eu consigo. Se eu quiser que o leitor de faixa ele só faça uma vibração no volante, eu consigo. Se eu quiser que o controle de colisão, que o detector de colisão fique desativado, consigo também. Então ele tem muita configuração além do modo de condução. E tudo isso tem uma grande relação com o peso do volante, com carga de amortecedor. O amortecedor tem um diferente ajuste para cada situação. Até no XM60, que é a versão acima desse, você tem suspensão pneumática. Isso aqui é muito legal. Mas o mais interessante, ó, se eu quiser desligar, esse é o Iconic Sounds, ó. Aí vem só a força, não vem nenhum ronco. E é até engraçado porque o ronco ele dá uma sensação mais forte de que eu tô acelerando. Se eu tiro o ronco, você fica com menos medo de acelerar o carro. É uma coisa bem interessante. E aí tem um assistente de arranque aqui também. Esse carro tem Launch Control e tem até um modo legal aqui que eu consigo deixar, ó, que é a Força G. E a Força G é um modo muito interessante porque a arrancada do X50 é uma coisa bacana, ó. O carro já bateu 0,69 de Força G só na saída. E assim, é tudo muito rápido. GPS, eu consigo dar alguns zooms aqui, né? Ó que legal.
E ó, outra coisa diferente, o próprio GPS me mostra um ângulo, esse azul aqui, que é onde a bateria do carro permite eu chegar sem carregar agora. Então ó, tô em Curitiba, tá batendo ali quase em Sorocaba com essa carga de bateria. Legal, né? Além disso, eu consigo também colocar o carro na regeneração adaptativa, que é outra coisa legal dos BMW, que não é comum. Tá vendo aqui que tem uma regeneração? Então, essa é uma regeneração adaptativa, em que o que acontece? Quando eu tiro o pé do acelerador, ele começa a frear o carro conforme a distância do carro da frente. O que ele faz então? Ele vai carregando a bateria na medida exata do carro da frente, para que você não tenha que ficar usando o freio. Então o legal disso é que você fica moderado, ó. Tirei o pé do freio, ó, ele não viu a Hilux aqui, agora ele vai ver, ó. Aí ele modela o quanto ele está regenerando. Então ele regenera na medida exata do necessário. Bem legal, né? Esse é o resultado bem legal. O GPS ainda vai mostrar ali lugares para recarga e até lugares para abastecer, se for o caso, né? Mas nesse aqui, claro, né? 100% elétrico. E aí você consegue mudar isso tudo. Tem também o Auto Hold, tem também o sistema semi-autônomo, que eu ouso dizer que é um dos melhores do mercado, porque... ouso dizer não, né? Ele é o melhor do mercado vendido no Brasil, e na Alemanha ele já é até ativado para o modelo 3, então você consegue ter um assistente ainda mais forte. E ó, ele mostra o carro ali da frente. Aqui as faixas não estão bem definidas. Ó, agora ele já detectou a faixa. E ele mesmo, ó, vai freando, virando o volante com pouca faixa, e na estrada ele faz o mesmo. Então, bom, não tenho o que dizer, né? É um sistema bem legal. Eu uso muito no dia a dia. Não sei se todo mundo aí é assim, mas eu uso muito sistemas semi-autônomos, principalmente em trânsito. Qual que é a ideia, né? Você tá aqui, você simplesmente dá um clique ou mexe nesse botão, ó, 30, 50, ele já tá ativado. Aqui tem uma curvinha, né? Então ele não vai conseguir detectar. Ó, agora ele tinha lido até as faixas, mas aqui a curvinha quem vai ter que fazer sou eu. E aí ele vai se baseando nos carros que estão na dianteira, e ele até troca de faixa. Se eu tô na estrada a 70 km por hora, ó, ele fazendo a curva, ó, uma curva bem fechada. Claro que aqui ele perde, né? Porque não tem referência, mas uma curva bem fechada. Mas bom, vamos pro que interessa agora, né? Já estamos no modo esporte. Tô com o ronco ligado. Eu quero, ó, vou colocar aqui. Ó, ele tem um gesto aqui, ó. É que agora ele não ligou esse gesto, mas é um gesto aqui, ó. Ele vai para esse modo e ele me mostra os modos de esportividade, em que presta atenção. Agora eu vou dar uma acelerada, ó. Ó, vou entrar aqui na estrada. Ó que legal. Tô a 30 por hora, vai vir o ronco. Ó. Vamos dar uma retomada. Foi! 100, 110, 120. Acabou. É muito rápido. É muito rápido. Olha isso. E o que é o mais legal? Esse carro aqui, ele é rápido, com autonomia, pelo preço que os concorrentes não são nem tão rápidos e nem com tanta autonomia. Ou seja, a brincadeira aqui realmente é muito séria. E aí que entra tudo aquilo que eu falei de carbono, de construção, que a marca desenhou um produto totalmente focado para conseguir aí a melhor entrega de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? O carro é leve, mas ele anda muito. E ele tem boa autonomia. Ele é exatamente um dos elétricos perfeitos. Então é isso que eu digo quando esse é um dos melhores do mundo, em que a BMW fez uma entrega aí de tecnologia justamente para agradar ao público e conseguir aí a pessoa que comprar um X50 se sentir bem atendido. Olha isso. É covardia até os 523 cavalos. 70 kg de torque também é uma patada muito forte. Então é bem interessante toda essa mistura. Aqui os gráficos, né, de desempenho, rotação e tudo isso com essa distribuição, né, de potência, em que eu tenho a potência mais forte atrás. Então o carro ele tem um equilíbrio muito legal.
e dimensionado também com a regeneração de energia. O que a gente pode dizer aqui? Existe um outro nível de carro elétrico de luxo que a gente atinge com o BMW X, de equipamento, de grade regenerativa, e que a gente está começando a conhecer mais agora que as vendas aumentaram. A gente não tinha ainda tantos elétricos no mercado para a gente conhecer aí a diferença, e aqui a gente tem uma entrega muito bacana. E o que a gente nota, por exemplo, é que existe um modelo desse aqui que dá 260 km por hora, que é o M60. Ou seja, a gente tem nessa mesma entrega carros elétricos que dão muito mais de velocidade máxima que outros modelos, né? A gente tem modelos aí de várias marcas que limitam em 180, 190, e aqui a gente tem uma entrega de 200 km por hora nesse, 260 no outro, com a maior autonomia nesse aqui. Então o iX é um produto que, quando a gente fala em o melhor do carro elétrico, assim, é obrigatório você cogitar esse carro. Não tem como você... Olha isso! E tudo isso com autonomia pra caramba. Agora acelerando tudo com 70%, ele tava marcando 350 km. Então assim, é muito bacana. Eu acho que essa é a definição. A BMW fez um carro elétrico para ser diferente. Ela fez um carro elétrico para você olhar para ele e falar: eu tenho sonho, eu tenho desejo em ter um carro elétrico como o iX. Então eu acho que essa é uma das grandes chaves aí dessa nossa discussão. O desempenho é uma delas, o sistema semi-autônomo é outra delas, né? E dá uma olhada, aqui estamos numa estrada, a gente consegue ter uma boa ideia do acerto dinâmico. Ó, aqui é 60, olha que espetáculo. E um carro que agora eu vou contar para vocês a potência, mas extremamente bem acertado. Olha que legal. Ó, olha que legal, olha que legal. A entrega, ó, acelerou. Num carro que, bom, dispensa totalmente comentários a respeito do desempenho. É muito forte. Bora fazer um 0 a 100 e, bom, que tal aí fazer também um testezinho semi-autônomo. Esse é um carro que merece um belo 0 a 100, né? Vamos lá pro teste, pessoal. Pé no freio, acelerador até o final. A promessa são 4 segundos. 100. Mas o mais interessante de tudo é que ele dá 100 e continua desenvolvendo. É diferente isso, porque tem muitos carros que eles são muito potentes em baixa velocidade, especialmente pelas características de motores elétricos, mas em alta velocidade o carro já perde um pouco. Aqui não, aqui ó, tô a 100 tudo, foi. O carro cresce com muito vigor. E isso é muito legal porque, bom, a gente tem um desempenho aí que anima, né? Eu acho que aí a gente entra num resultado completo quando a gente fala do produto que a gente está analisando aqui, que a entrega é muito boa. Claro, a gente está num patamar de luxo, a gente está num carro de luxo, a gente está num preço de um carro de luxo, mas é uma entrega muito interessante e que, assim, quem estiver olhando para essa categoria tem que olhar com atenção para esse carro. Não tem como fugir, assim. Ele tem 3 versões, a construção é de carbono. Eu falei que ia falar o peso, né? O peso é de 2.500 quilos. E aí você pode falar, pô, mas 2.500 quilos, esse é o preço de muita caminhonete, esse é o peso de muita caminhonete grande. Então, assim, é um carro que tem uma das maiores baterias do Brasil, que é pesado, que tem uma baita estrutura e mesmo assim pesa um peso de algumas caminhonetes aí a gasolina, outras a diesel. É muito bacana. Olha isso. Eu acho que o iX ele é diferente, entendeu? O iX é um produto diferente que a gente tem no mercado e a marca sabe que é diferente, ela desenvolveu, ela colocou aqui. É muito custoso o desenvolvimento de um produto como esse. Então existe uma bela de uma tecnologia e que, bom, já deixa aqui o meu convite para vocês conhecerem ele na BMW Agulhas Negras, que, como eu comentei, é a única BMW esse ano que você compra um BMW 0 km e você vai concorrer a outro BMW, ou seja, se você for para comprar um BMW, nada melhor que comprar no lugar que você vai concorrer a outro. E além do mais, poder fazer um test drive nesse carro, ter essa experiência, acho que é bem legal. Mas bom, bora para a conclusão do vídeo. Eu vou trazer aqui as minhas percepções a respeito.
Eis então o carro elétrico em que o teto escurece e some o sol, o eixo traseiro é esterçante, portas têm sucção, acabamento com carbono, com alumínio, 30 alto-falantes e que, na minha opinião, um dos carros aí que vai dar o que falar para todos os próximos anos. É um tipo de produto que está na lista dos melhores, na minha opinião, e que mostra que um carro elétrico consegue, além de ser super legal pela tecnologia, gerar um desejo que aqui, na minha opinião, se assemelha até de alguns esportivos. O que eu quero dizer? O iX é até mais que um carro que você vai fazer um cálculo de custo-benefício para comprar, para ser um carro que você vai olhar e falar, puxa, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa tecnologia. E ele reflete muito bem isso, na minha opinião, porque você tem muito acabamento, você tem muito equipamento que é raro, você tem muito sistema que é interessante, e aqui tá o resultado. E nessa linha, eu queria finalizar o vídeo trazendo para você as 3 versões em que esse carro é dividido. Em que no Brasil tudo começa no iX40, depois passa para o iX50 e finaliza no iX M60. Em que nas 3 muda a potência. 340 cavalos na versão de entrada, 523 nessa e mais de 600 cavalos na versão M60, que aí já tem um acerto mais M de ser, né, mais esportivo. E nas 3, as 2 últimas, essa e a mais cara, tem a bateria de 111,5 kWh e a de entrada já tem uma bateria de 74 kWh, em que basicamente a autonomia da versão de entrada em metro gira ao redor dos 340 km, nessa aqui 528, e aí na versão topo de linha na casa dos 420, 430, justamente porque como anda um pouco mais, também consome mais. E qual que é o preço? Qual que é a pedida? Nas versões de entrada, na casa ali de 799 mil, na versão iX40 no caso, e que claro, dependendo da situação da negociação pode até ser menos. Nesse aqui, 899, que aí é nessa versão de bateria maior e com motor de 500 cavalos, e aí na versão M60 o preço passa de 1 milhão, pelo acerto mais esportivo, pelos detalhes a mais como suspensão a ar e, bom, alguns apliques de exterior que são bem legais. E qual que é o ponto? Esse carro aqui, na minha opinião, ele é muito acertado nessa versão de bateria grande e um bom motor. Ele tem muita tecnologia, ele tem muito equipamento e até quem questiona o elétrico quando entra nesse carro aqui fala, puxa, esse é diferente. E eu digo isso porque eu vim de São Paulo, capital, até Curitiba com uma carga de bateria. E na prática isso foi muito fácil, foi muito tranquilo e um trajeto desse é até pouco comum para muita gente. Muita gente passou de 200 km, já pega um avião. Então um carro desse aqui, ele praticamente resolve tudo que envolve alguma crítica ou alguma dúvida de elétrico. E bom, na minha visão, é um carro que merece atenção. Minha dica para você garantir um desse é a BMW Agulhas Negras, porque é a única em que você compra um BMW 0 km e você ainda concorre a outro esse ano, sem falar no fato de que eles me emprestaram um carro de muito luxo, muito acabamento para fazer um bom vídeo para vocês e, claro, poder mostrar a experiência de viagem, dia a dia. E fica a dica aí. Eles têm loja em São Paulo, capital, onde você encontra o carro e principalmente você pode testar. Aproveita até, se você ainda tem dúvida de elétricos, quer conhecer de perto, quer ver se eles te convencem, faz um test drive nesse aqui, dá uma olhada, vou te dizer, tá? Vale a pena, te indico agulhas e o resultado é que o X50 é muito bom. E aí, curtiram o vídeo? Acharam legal o carro? O que vocês me dizem? Comenta aqui embaixo.